Morre vadia. O cabo Lance Marcus Webb não sussurrou. Ele cuspiu as palavras pelo refeitório de Camp Lejeune como um insulto pensado para deixar marca. A suboficial de primeira classe, Veritacim, estava estendendo a mão para pegar água quando as mãos dele bateram em seu ombro com força suficiente para fazê-la tropeçar para a frente contra a borda da mesa. Sua bandeja caiu no chão com estrondo. Comida se espalhou pelo linóleo padrão do governo. Ela tinha 29 anos, corpo magro e marcado de sol, com mãos calejadas que tinham feito trabalhos que a maioria das pessoas não conseguiria imaginar. Webb viu uma marinheira deslocada sozinha, alguém que não reagiria. O que ele não viu foi a pequena cicatriz em seu antebraço esquerdo, em forma de crescente aço cirúrgico de um acidente com carga de demolição em Helmand Province. Ele não viu a forma como suas pupilas dilatavam e contraíam enquanto ela catalogava cada saída, cada potencial ameaça, cada arma ao alcance do braço. Ele não sabia que a mulher comendo sozinha tinha passado 6 anos integrada a destacamentos de inteligência do JSOC, ensinando operadores SEAL a extrair alvos de alto valor de lugares onde forças convencionais tinham medo de ir. Ele achava que estava humilhando uma marinheira de escritório. Não fazia ideia de que acabara de arrumar briga com um fantasma que sobrevivera a 72 horas em uma zona de morte que deveria tê-la matado. O refeitório ficou em silêncio. A questão não era se ela responderia. Era o que aconteceria quando a verdade sobre quem ela realmente era finalmente viesse à tona. O calor de agosto em Camp Lejeune pressionava como um cobertor molhado, tornando o ar espesso e pesado com a umidade da Carolina. O principal refeitório de praças se espremia perto da fileira dos alojamentos, uma construção baixa de blocos de concreto, que cheirava-se água sanitária industrial e carne reaquecida. Lá dentro, tubos fluorescentes zumbiam no alto, lançando uma luz dura sobre fileiras de cadeiras de plástico e mesas laminadas marcadas por anos de bandejas e cotovelos. O ruído era constante. Talheres batendo conversas, se sobrepondo coturnos arrastando no piso gasto por décadas de fuzileiros passando por ali. A suboficial de primeira classe, Vera Tasken, 29, sentava sozinha perto do canto do fundo com os ombros alinhados à parede. Ela sempre escolhia cantos, sempre mantinha as costas protegidas. Sua bandeja trazia a refeição padrão frango assado, que já tivera dias melhores arroz branco, vagem cozida até a rendição. Ela comia com a eficiência metódica de alguém que aprendera a não desperdiçar calorias nem tempo. Seu cabelo era cortado curto e prático, castanho escuro com fios grisalhos prematuros nas têmporas. Ela vestia o uniforme de trabalho da Marinha tipo 3, o padrão digital azul acinzentado que a marcava como Navy e não Marine, e um relógio de mergulho preto no pulso esquerdo, o visor arranhado até quase ficar opaco de tanto uso pesado. Suas mãos contavam histórias se você soubesse lê-las. Tecidos de cicatriz sobre os nós dos dedos. Calos em lugares que sugeriam trabalho com ferramentas cordas. Armas, uma cicatriz cirúrgica em forma de crescente em seu antebraço esquerdo, que ela tocava às vezes, sem perceber um tique nervoso, deixado por uma carga de arrombamento que detonara perto demais no complexo da Helmand Province 3 anos atrás. Ela estava em Lyon havia 2 meses, designada como ligação de treinamento, sob ordens administrativas que ninguém entendia direito. Pessoal da Marinha em bases de fuzileiros não era incomum. Médicos especialistas em inteligência, vários papéis de apoio. Mas Taskin não se encaixava nos padrões usuais. Ela se reportava a um major dos Marines que trabalhava na seção de inteligência G2, cuidava de tarefas vagas de coordenação de treinamento e ficava na dela de um jeito que fazia as pessoas perceberem justamente porque pareciam não perceber. Se você está assistindo de algum lugar perto da Carolina do Norte ou de qualquer cidade militar esta noite, você conhece esse tipo, os quietos que se carregam de um jeito diferente, que parecem ocupar espaço sem exigi-lo. Se essa história toca, você considere se inscrever. Nós contamos as histórias que o sistema não quer contar.
O cabo Lance Marcus Webb vinha observando-a havia semanas. Ele tinha 24 anos, corpo construído como o de alguém que passava mais tempo aperfeiçoando o físico do que o profissionalismo. Com o corte regulamentar alto e rente e uma boca que emitia promessas que sua experiência não podia cumprir, ele tinha 2 destacamentos, um para Okinawa, fazendo rotações de treinamento, outro para Djibouti, fazendo segurança de comboios, e um ego inflado, além do que esses destacamentos justificavam. O que mais o incomodava não era o fato de Taskin ser da Marinha. Era o fato de que ela passava por ele nos corredores sem reconhecer sua existência, sem o deferimento que ele achava ter conquistado. A cicatriz em crescente no antebraço dela às vezes pegava a luz quando ela se movia. Ela nunca explicava. As poucas pessoas que perguntaram receberam respostas educadas que desviavam o assunto para outro lado. A maioria parou de perguntar. Vera Tusksin cresceu em Kingman, Arizona, em um trailer duplo que cheirava a solvente de arma e aos cigarros Camel do pai. Daniel Tuskin tinha sido de reconhecimento de força na década de 1980, antes de o termo Marine Raider ser ressuscitado quando fuzileiros de recon faziam os trabalhos que não apareciam em relatórios oficiais. Ele havia voltado do Líbano e de Granada, carregando um peso que nunca se levantou por completo. Trabalhou em longas rotas de caminhão e passou os fins de semana ensinando a filha coisas que a maioria dos pais não ensinava: navegação terrestre pelas estrelas, manutenção de armas no escuro, como pensar taticamente quando tudo dava errado. Ele nunca contava histórias de guerra. Ele ensinava princípios. Não presuma que o reforço virá. Não confie em equipamento que você mesmo não verificou. Nunca acredite que alguém vai salvar você só porque deveria. Aos 16 anos, Vera já desmontava um M4 de olhos vendados e corria 12 milhas com uma mochila pesada sem reclamar. Sua mãe havia ido embora quando ela tinha 9 anos, incapaz de lidar com os silêncios de Daniel e os fantasmas que ele carregava. Depois disso, eram só os dois. E ele a criou da única maneira que sabia. Ela se alistou aos 18. Não porque precisasse de direção, mas porque seu pai lhe dissera uma vez que a única maneira de descobrir do que você é feito é ser testado por pessoas que não se importam se você passa ou não. Ela entrou para a Marinha. Escolheu técnico criptológico pelas credenciais e pelo desafio, e passou os primeiros 3 anos fazendo trabalho de inteligência de sinais a bordo de destroyers e em estações costeiras. Foi então que alguém da atividade de apoio de inteligência do JSOC a encontrou. Eles nunca davam nomes completos. Apenas apareceram depois de um exercício de treinamento no qual ela identificara um padrão em interceptações de comunicações que 3 analistas seniores haviam perdido. Perguntaram se ela queria fazer um trabalho que importava, trabalho que nunca apareceria em nenhum registro oficial, trabalho que testaria todas as suposições que ela tinha sobre seus próprios limites. Ela disse sim. Os 6 anos seguintes apagaram qualquer ilusão sobre o que significava trabalhar com inteligência em nível operacional. Ela não estava mais analisando sinais em uma sala segura. Estava no terreno com elementos SEAL e unidades de missão especial do Exército, fornecendo inteligência em tempo real em áreas negadas, onde um erro significava captura ou morte. Aprendeu a arrombar portas porque os operadores precisavam de mais mãos. Aprendeu cuidados de combate a feridos, porque os médicos não podiam estar em todos os lugares. Aprendeu a mover-se e atirar e comunicar-se como alguém cuja vida dependia disso, porque dependia. Helmand Province, 2021. Um elemento SEAL de 4 homens e Taskin foram infiltrados para extrair um alvo de alto valor com inteligência sobre um ataque iminente contra forças dos Ilhasiwa em Carbal. A missão desandou quando milícias locais cercaram o complexo e cortaram todas as rotas de extração. Eles mantiveram aquele complexo por 72 horas, contra números esmagadores racionando munição e água, tratando ferimentos com o que pudessem improvisar. Taskin recebeu estilhaços de uma carga de arrombamento, que explodiu durante uma tentativa de entrada.
A cicatriz em crescente no antebraço era a única lembrança visível. Os 5 saíram com vida. O HVT saiu com vida. O ataque em Carbal foi impedido. O tenente Marcus Brooks, líder do elemento SEAL, não saiu vivo de Ramadi 8 meses depois, um IED na rota de um comboio. Taskin recebeu a notificação por canais não oficiais. Seu trabalho era secreto demais para entrar em relatórios formais de baixas. Ela carregou Brooks consigo. Não exatamente culpa, mas um peso o tipo que se acumula quando você sobrevive a situações onde outros não sobrevivem. Depois que Brooks morreu, ela pediu transferência para fora do destacamento do JSOC. Disse ao seu handler que havia terminado de operar em lugares que oficialmente não existiam. Eles processaram sua transferência com uma história de cobertura sobre funções de ligação de treinamento e a enviaram para Camp Lejeune com um registro de serviço sanitizado que não dizia nada sobre os 6 anos anteriores. O trato que fizera consigo mesma era simples: manter a cabeça baixa, fazer trabalho administrativo que ninguém valorizava e tentar ser algo além de uma arma até completar os 20 anos e poder desaparecer completamente. Então Marcus Webb decidiu que ela precisava ser lembrada de que mulheres não pertenciam ao seu corpo de fuzileiros navais. Marcus Webb não nasceu cruel. Foi fabricado assim por um pai que media valor em dominância física e por um irmão mais velho que passou na seleção dos Marine Raiders e nunca deixou Marcus esquecer disso. Webb cresceu naquela sombra, aprendeu a dar socos antes de aprender frações e levou essa mentalidade direto para Parris Island e depois para a Fleet Marine Force, com a fome desesperada de alguém tentando provar algo para pessoas que já não o observavam mais. Seus 2 destacamentos, Okinawa e Djibouti, tinham sido operacionalmente tranquilos exercícios de treinamento e segurança de comboio. Nada que o testasse da maneira como ele imaginava que o combate testaria. Nada que lhe desse a validação que ele ansiava. Então, construiu sua identidade em torno da academia do volume de cercar-se de fuzileiros mais novos, que confundiam sua agressividade com liderança. E quando a suboficial de primeira classe Vera Taskin apareceu 2 meses antes, quieta, autocontida, completamente indiferente à presença dele, algo dentro dele rachou. Começou com comentários pequenos nos corredores, apenas altos o suficiente para ela ouvir. É uma squid numa base de fuzileiros. Provavelmente nunca saiu de um navio seguro e confortável. Aposto que acha que é especial. Webb tinha 2 outros cabos lance em sua órbita, Daniels e Co., que riam no sinal e faziam seus papéis de apoio. Eles esbarravam nela de propósito nos corredores, bloqueavam seu caminho no posto de troca. Pequenas violações projetadas para estabelecer hierarquia sem cruzar linhas que gerariam queixas oficiais. Taskin nunca respondia. Foi isso que levou Webb a escalar. Ela simplesmente olhava através dele com olhos que pareciam calcular trajetórias, distâncias e avaliações de ameaça, então seguia adiante como se ele fosse apenas o clima. Sem raiva, sem medo, apenas uma avaliação plana que o fazia sentir-se medido e descartado. O incidente no refeitório foi deliberado. Webb planejou, esperou até que o salão estivesse lotado e garantiu que as pessoas estivessem olhando. Quando ele a empurrou e sua bandeja caiu no chão, quando disse aquelas palavras alto o suficiente para ecoar por todo o espaço, ele esperava uma reação. Lágrimas. Raiva que ele pudesse usar para aprofundar a humilhação. Em vez disso, Taskin levantou-se devagar, tirou grãos de arroz do seu NW e sustentou o olhar dele por 3 segundos que pareceram 3 horas. Não disse uma palavra, apenas virou-se e saiu andando com um controle que sugeria que a violência era uma escolha que ela estava ativamente recusando. O refeitório permaneceu quieto por um instante. Depois o barulho voltou, mas abafado. O sargento de Estado-Maior Clayton Morris, engenheiro de combate com 2 implantações em Fallujah, sentado 3 mesas adiante, não riu. Morris tinha trabalhado com pessoal do JSOC no Iraque. Reconheceu algo na forma como Taskin se movia a consciência situacional, a economia de movimento,
o modo como ela havia catalogado toda a sala antes de se sentar. Ele não sabia sua história, mas sabia o suficiente para ficar preocupado. Na manhã seguinte, Webb e sua equipe estavam na academia da base quando Taskin entrou para seu PT diário. Ela os ignorou completamente. Apenas caminhou até a barra fixa e começou suas séries. 20 pull-ups em dead hang, sem impulsos suaves e controlados, quase sem alterar a respiração. Webb observava do supino, sentindo o rosto esquentar, com algo que não era exatamente raiva, mas perto, e tomou uma decisão. Ele se aproximou enquanto ela se hidratava entre as séries. Disse que pessoal de apoio da Marinha deveria saber seu lugar. Disse que ela estava ocupando espaço que fuzileiros de verdade precisavam. Disse que se não conseguia lidar com a cultura do Marine Corps, talvez devesse pedir transferência de volta para um navio onde estaria segura. Disse alto o bastante para todos na academia ouvirem. Taskin bebeu sua água. Olhou para ele do jeito que você olha para um problema de treinamento que resolveu anos atrás. Então voltou para a barra fixa, sem reconhecer que ele havia falado. Webb sentiu algo rachar dentro do peito. Humilhação misturada com raiva, misturada com confusão, sobre por que sua intimidação não estava funcionando. Ele começou a planejar algo maior, algo que forçaria uma resposta. Ele nunca teve a chance. Naquela tarde, o capitão Vincent Reeves, comandante da companhia, convocou uma formação obrigatória para a manhã seguinte. Reeves era um Mustang ex-praça que havia servido em Force Recon antes de receber comissão e tinha o tipo de presença que fazia os marines endireitarem a postura sem que ele precisasse levantar a voz. Ele não explicou o propósito da formação, apenas disse que a presença era obrigatória e inegociável. Taskin sentou-se em sua beliche naquela noite na área quase vazia do alojamento, ainda com sua roupa de PT. O quarto cheirava a limpador industrial e a décadas de suor acumulado. Suas mãos tremiam um pouco, não de medo, mas do esforço para manter o controle quando cada instinto operacional gritava para ela reagir. Ela poderia ter acabado com Webb no refeitório. Poderia ter aplicado qualquer uma de 2 dúzias de técnicas treinadas ao longo de 6 anos de combate em ambiente fechado. Poderia tê-lo feito entender exatamente o quanto havia se equivocado. Mas esse não era o acordo que fizera consigo mesma quando deixou o destacamento do JSOC. Nada de mais violência, nada de operar em áreas negadas, apenas trabalho administrativo silencioso, até o fim de sua obrigação de serviço, quando poderia desaparecer em uma vida civil que não exigisse avaliação constante de ameaças. Ela tirou o relógio de mergulho e o colocou cuidadosamente sobre o armário. O cristal estava arranhado quase até a opacidade após anos de uso pesado. Ela o usara em Helmand quando ajudara um pelotão SEAL a desenvolver planos de arrombamento para complexos fortificados. Usara no Iêmen durante um cerco de 72 horas que deveria ter matado todos os envolvidos. Usara em Hamad no dia em que recebeu a notícia de que Brooks estava morto. Brooks costumava dizer que a parte mais difícil do trabalho deles não era o perigo. Era voltar depois e fingir que você era normal. Fingir que não tinha feito e visto coisas que dariam pesadelos a pessoas comuns por anos. Ele dizia que o truque era encontrar uma linha que você não cruzaria algum limite que definisse quem você era, além das exigências operacionais, e manter essa linha não importando a pressão aplicada. Ela achava que abandonar o JSOC era essa linha. Achava que se pudesse ser apenas uma suboficial de primeira classe fazendo trabalho comum de ligação, poderia enterrar Helmand e o Iêmen fundo o bastante, para que não importassem mais. Mas Webb havia trazido tudo de volta à superfície. Não porque ele a tivesse machucado, ela já havia suportado o pior de inimigos reais em zonas de combate reais, mas porque ele a tornara visível, tornara-a um alvo. E a pior parte era saber que se defendesse de forma adequada, se mostrasse mesmo uma fração do que fora treinada para fazer perguntas, seriam feitas, seu arquivo seria puxado e a história de cobertura cuidadosamente construída sobre funções de ligação cairia por terra.
Ela se deitou na beliche e ficou olhando para as placas do teto manchadas de água. Amanhã haveria uma formação da companhia. O capitão Reeves estava planejando algo. Ela viu isso nos olhos dele quando postou o aviso da formação. O que quer que estivesse por vir forçaria decisões que ela esperava evitar. Por Brooks, ela pensou pela promessa feita naquele complexo em Helmand, de que se sobrevivesse tentaria viver como algo diferente de uma arma. Ela fechou os olhos e esperou o amanhecer. A companhia reuniu-se às 06 Hello de uma quinta-feira que amanheceu fria e nublada. 140 Marines estavam alinhados no pátio da companhia, enquanto o capitão Reeves caminhava à frente com as mãos cruzadas atrás das costas. Ele tinha 38 anos, ex-praça de Force Recon, que conquistara sua comissão do jeito difícil, e carregava consigo a autoridade silenciosa de alguém que liderou homens em combate real, não apenas em exercícios. Ele não perdeu tempo com discursos, disse que certos comportamentos haviam chegado ao seu conhecimento e que violavam padrões básicos de disciplina e respeito. Disse que tais comportamentos seriam tratados com ação imediata. Então, anunciou um exercício de avaliação de liderança, começando imediatamente uma avaliação de campo comprimida de 3 dias, que testaria tudo desde navegação terrestre até tomada de decisão tática sob pressão. Os resultados fariam parte dos registros permanentes de serviço e influenciariam futuras designações e promoções. Então, Reeves olhou diretamente para Webb e disse que esperava que o cabo Lance Webb se voluntariasse dado o quanto ele havia sido vocal sobre padrões e cultura guerreira. O rosto de Webb ficou vermelho, mas ele não podia recuar na frente de toda a companhia. Deu um passo à frente. Reeves pediu mais 9 voluntários. 7 marines se apresentaram imediatamente, todos graduados juniores ou cabos sênior querendo provar seu valor. Então Reeves virou-se para Taskin, que estava na última fileira com seu uniforme de trabalho da Marinha, e disse que estava solicitando especificamente a participação da suboficial de primeira classe Taskin, como avaliadora e participante, já que seu arquivo indicava qualificações de nível instrutor em táticas de pequenas unidades provenientes de treinamentos conjuntos anteriores. A formação ficou completamente silenciosa. Webb parecia ter sido atingido. Taskin manteve a expressão neutra e deu um passo à frente sem hesitar. A avaliação começou às 08 Atzel. A primeira evolução foi um deslocamento tático de 12 milhas, com carga de combate completa por terreno variado. Pântano, floresta de pinheiros, campo aberto com cenários de vítimas simuladas, exigindo carregamentos e tratamentos corretos. Webb saiu agressivo, forçando um ritmo duro para estabelecer dominância. Taskin permaneceu no meio do grupo, movendo-se com a economia eficiente de alguém acostumado a carregar peso em terreno hostil, onde velocidade significa sobrevivência. Na milha 8, 3 marines já haviam desistido. Webb ainda empurrava, mas sua forma estava se deteriorando, ombros caídos, passos curtos, respiração irregular. Taskin não alterou o ritmo uma única vez. A segunda evolução foi um exercício de resolução de problema tático. Eles receberam um cenário fictício de limpeza de edifício com inteligência limitada e foram instruídos a planejar e executar. Webb imediatamente tentou assumir o comando. Começou a emitir ordens baseadas em filmes de ação em vez de doutrina, tratando tudo como uma cena de Hollywood. Taskin observou por 2 minutos depois. Perguntou calmamente aos avaliadores se poderia fazer uma recomendação. Eles disseram para ela prosseguir. Ela desenhou um plano na terra com um graveto sequências corretas de limpeza de cômodos, que minimizavam exposição, posições de fogo, cobrindo áreas com campos de tiro sobrepostos, movimentação em fases que mantinha segurança o tempo todo. Referenciou táticas diretamente dos manuais de operações urbanas do Corpo de Fuzileiros e do Exército, explicou fatal funnels e ângulos de ataque, e estruturou tudo com a precisão de quem planejou operações reais, onde erros significavam sacos plásticos. Webb tentou argumentar, mas o sargento de Estado-Maior Morris, atuando como avaliador sênior, disse a ele para executar o plano de Taskin.
funcionou perfeitamente. O cenário foi concluído sem uma única baixa simulada. A terceira evolução projetada especificamente para quebrar pessoas veio no segundo dia, atendimento tático a feridos sob estresse. Múltiplas vítimas simuladas exigindo tratamento imediato. Suprimentos limitados. Fogo hostil simulado ativo, usando munição de festim e pirotecnia. A maioria dos participantes travou ou cometeu erros críticos, torniquetes colocados incorretamente, manejo de vias aéreas. Errado falha em priorizar pela gravidade. Taskin se movia como alguém que já tinha feito tudo aquilo em combate real, porque tinha. Triou por gravidade das lesões e não por proximidade. Aplicou torniquetes com posicionamento e tensão corretos, enquanto direcionava fogo de cobertura com comandos verbais. Quando Webb entrou em pânico e tentou aplicar um curativo torácico ventilado, sem verificar sinais de pneumotórax hipertensivo, ela o corrigiu com calma, mostrou como posicionar o curativo, enquanto a vítima exalava. Explicou a monitoração para sinais de pressão, demonstrou a técnica de burping, caso a pressão aumentasse todos os procedimentos padrão de TCCC, que ela havia executado sob fogo real em Helmand Province. Os avaliadores, o sargento de Estado-Maior Morris e o sargento de artilharia Ortiz, um ex-MARSOC, observavam com olhares cada vez mais estreitos. Ortiz puxou o capitão Reeves de lado durante uma pausa para a água e disse algo que fez Reeves assentir lentamente. A evolução final foi uma defesa baseada em patrulha de 24 horas, na qual os participantes tinham que manter segurança, planejar e gerenciar rotações de liderança sem dormir. Na hora 18, Webb já cometia erros críticos. Na hora 22, suas decisões táticas teriam matado toda a sua equipe em um cenário real. Taskin permaneceu alerta o tempo todo, rotacionou o pessoal com eficiência e interceptou erros antes que se acumulassem. Quando a avaliação terminou ao amanhecer do terceiro dia, 4 dos 10 iniciais ainda estavam funcionais. Webb era um deles por pouco. Taskin parecia pronta para continuar indefinidamente. Reeves chamou todos ao pátio para o debriefing. Atrás dele estava uma comandante da Marinha que ninguém reconheceu usando uniforme branco de serviço, com um peito cheio de condecorações que contavam histórias de lugares e operações que nunca chegaram às notícias. A comandante Elizabeth Whittaker tinha 52 anos, cabelo cinza-ferro, preso em um coque regulamentar, e uma intensidade silenciosa que fez a coluna de Taskin se endireitar involuntariamente. Ela usava insígnias de guerra naval especial e medalhas que incluíam múltiplas estrelas de bronze com dispositivo V, uma estrela de prata, e várias citações de operações classificadas que apareciam como medalhas genéricas para quem não conhecia o sistema. Whittaker não se apresentou com formalidades. Pediu ao capitão Reeves que dispensasse todos, exceto os participantes da avaliação e os graduados avaliadores. Quando o pátio esvaziou, ela caminhou diretamente até Taskin e pediu que ela virasse a cabeça para a da esquerda. Taskin obedeceu. A cicatriz em forma de crescente em seu antebraço apareceu claramente sob a luz da manhã. Whittaker assentiu uma única vez e então se voltou para os marines exaustos que estavam em posição de sentido. Ela disse que iria contar sobre uma operação que permaneceu classificada até recentemente, mas que agora estava liberada para fins de instrução. Perguntou se alguém reconhecia a designação Operação Crosswind. Ninguém reconheceu. Webb parecia confuso e irritado, e meio morto após 3 dias sem dormir. Whittaker explicou que Crosswind fora uma operação conjunta do JSOC, conduzida na província de Helmand em 2021. Um elemento SEAL, de 4 operadores, e uma especialista em inteligência da Marinha, foram infiltrados para extrair um alvo de alto valor, com informações sobre um ataque iminente em larga escala contra forças americanas em Carbal. A missão foi comprometida quando milícias locais cercaram o complexo e cortaram todas as rotas de fuga. A equipe manteve posições defensivas por 72 horas contra forças numericamente superiores, com munição limitada e sem apoio aéreo.
Todos os 5 operadores sobreviveram. O HVT foi extraído com sucesso. A inteligência obtida impediu um ataque que teria matado mais de 200 militares americanos. Ela fez uma pausa, deixando a informação assentar. Então disse que a especialista em inteligência daquela operação tinha sido a técnica criptológica de primeira classe Virazin, que passara os 6 anos anteriores integrada a destacamentos de inteligência do JSOC, apoiando operações de guerra naval especial em áreas negadas em 3 continentes. O pátio ficou silencioso, exceto pelo vento entre os pinheiros. Whittaker continuou. Disse que a suboficial Taskin havia conduzido missões de apoio a ações diretas, fornecido inteligência tática sob fogo treinado, elementos SEAL, em segurança de comunicações e técnicas de contravigilância, e participado pessoalmente de operações que salvaram centenas de vidas americanas. Disse que a cicatriz em seu antebraço vinha de um acidente com carga de arrombamento durante a operação em Helmand. Disse que ela havia recebido citações classificadas que não podiam aparecer em seu registro oficial. Ela disse que Taskin havia solicitado rotação para serviço convencional depois que o líder de sua equipe SEAL foi morto em Ramadi, e que sua transferência fora processada por canais especiais para manter a segurança operacional sobre suas missões anteriores. O rosto de Webb ficou branco. Os outros Marines olharam para Taskin como se a vissem pela primeira vez. Whittaker voltou-se para Taskin e perguntou por que ela havia pedido transferência para fora do destacamento do JSOC para fazer trabalho administrativo de ligação em uma base dos Marines. Seu tom não era acusatório, apenas direto. Taskin falou pela primeira vez em 3 dias. Disse que havia perdido seu líder de equipe. Disse que fizera uma promessa de tentar viver uma vida diferente. Disse que queria parar de operar em lugares que oficialmente não existiam. Whittaker assentiu como quem entende completamente. Em seguida disse que, com base no desempenho de Taskin durante a avaliação, o capitão Reeves havia enviado um pedido para designá-la permanentemente como instrutora de combate no programa de artes marciais do Marine Corps, em Quantico. Um posto de instrutora plena ensinando a próxima geração de Marines e marinheiros movimento tático, combate aproximado e técnicas de sobrevivência em ambientes urbanos. Nada mais de trabalho administrativo. Nada mais de esconder quem ela era. Ela perguntou se Taskin aceitaria a designação. Taskin olhou para os outros Marines, para Webb, que não conseguia encará-la, para o sargento de Estado-Maior Morris, que deu um leve aceno de respeito, e para os avaliadores que a haviam observado por 3 dias e reconhecido algo que já tinham visto antes em outros operadores. Ela pensou em Brooks na promessa feita naquele complexo em Helmand, e se ensinar pessoas a sobreviver era uma forma de redenção. Ela disse sim. Whittaker apertou sua mão, disse que as ordens seriam processadas dentro de 1 semana. Depois dispensou a formação e partiu sem cerimônia, deixando Taskin parada sozinha no pátio, enquanto o sol finalmente rompia as nuvens. Webb enviou um pedido de transferência para outra companhia. Em 48 horas, o capitão Reeves aprovou sem comentários, mas adicionou uma declaração formal de aconselhamento ao registro de Webb, documentando o incidente e os resultados da avaliação. A papelada o seguiria. A notícia espalhou-se pelo batalhão mais rápido do que qualquer comunicação oficial poderia. A silenciosa suboficial da Marinha que Webb havia agredido no refeitório era uma operadora confirmada do JSOC, com um registro de serviço classificado que fazia a maioria dos destacamentos de combate parecer exercícios de treinamento. Taskin passou suas 2 últimas semanas em Camp Lejeune, concluindo a papelada e se preparando para a transferência. Marines que antes a ignoravam, agora acenavam com a cabeça nos corredores. O sargento Morris comprou um café para ela no posto de troca e fez perguntas cautelosas sobre Helmand, às quais ela respondeu de forma vaga o suficiente para confirmar sem violar seu NDA. O sargento Mor da base agradeceu pessoalmente por seu serviço em um encontro casual fora da academia da base. Em sua última manhã em Lejeune,
Ela encontrou um envelope deslizado sob a porta de seu alojamento. Dentro havia uma nota escrita à mão por Webb. 3 frases ele dizia que sentia muito. Dizia que deixara sua insegurança transformá-lo em alguém que não respeitava. Dizia que estava enviando um pacote para a seleção dos Marine Raiders, porque queria conquistar o direito de chamar a si mesmo de guerreiro, em vez de simplesmente assumir o título. Taskin leu 2 vezes e guardou entre seus pertences. Ela não precisava do pedido de desculpas dele, mas respeitou o fato de que ele o escreveu. A viagem até Quantico levou 6 horas pelas estradas secundárias da Carolina e pelas rodovias da Virgínia. Ela se apresentou ao programa de artes marciais do Marine Corps em uma manhã de segunda-feira que cheirava a grama recém-cortada e possibilidade. O Master Gunnery Sergeant Raymond Coyle, instrutor sênior com 3 turnos em Fallujah e uma estante cheia de credenciais de combate aproximado, apertou sua mão e disse que havia lido seu registro de serviço real, não a história de cobertura, mas o verdadeiro aquele que exigia autorizações especiais. Disse que não recebiam muitos operadores de inteligência do JSOC rotacionando para funções de instrutor. Disse que estava ansioso para aprender com ela. Sua primeira turma tinha 23 cabos lance recém-saídos da School of Infantry. Todos eram jovens e confiantes do jeito que marines recém-formados sempre são. Ela ficou diante deles no espaço de treinamento, vestindo um uniforme simples de instrutora, com suas insígnias de suboficial e seu relógio de mergulho marcado por cicatrizes e nada mais que revelasse sua história. Ela se apresentou, disse que havia passado um tempo em Helmand e no Iêmen, e em alguns outros lugares que eles talvez tivessem ouvido falar. Disse que ia ensinar a eles como sobreviver a situações nas quais a maioria das pessoas morria. Disse que o treinamento seria duro, mas justo, e que qualquer um que completasse seu curso teria habilidades capazes de salvar a própria vida e a vida de seus companheiros. Então mandou que se organizassem em duplas e se preparassem para trabalhar porque palavras eram fáceis, e a única coisa que importava era o que você era capaz de fazer quando tudo ia para o inferno. Ela pensou em Brooks enquanto treinavam no Iêmen e em Helmand, na promessa feita naquele complexo, enquanto esperavam para ver se o amanhecer chegaria. Talvez fosse assim que se mantinha esse tipo de promessa, passando adiante para a próxima geração.